Alguns segredos não deviam ser revelados, e quando são, ninguém continua enxergando o mundo do mesmo jeito. Os Incríveis sempre foram vendidos como a franquia mais familiar da Pixar. Super-heróis coloridos, piadinhas rápidas, mensagens sobre união e sacrifício, mas quem olha só pra superfície esquece de um detalhe. Todo mundo que veste uma máscara sempre tem algo a esconder, e o universo de Os Incríveis talvez seja o mais sombrio que a Pixar já criou. Porque por trás do brilho das capas e dos sorrisos dos heróis, existem arquivos oficiais carimbados pela ANS, a Agência Nacional de Super-Heróis, que contam uma história completamente diferente. Documentos que nunca foram feitos para vir à tona, entrevistas estranhas, descrições clínicas, gravações desconfortáveis, relatórios que revelam não apenas poderes dos heróis, mas vícios, traumas e tendências destrutivas. É nesses arquivos que a máscara começa a rachar, e o que aparece por trás é completamente perturbador. Não estamos falando de vilões caricatos, daqueles que aparecem com um riso maléfico, estamos falando de, entre aspas, heróis, idolatrados pelo público que carregavam dentro de si o tipo de instinto que poderia destruir uma cidade inteira. Psicopatas com crachá do governo, pessoas instáveis armadas com habilidades que desafiavam a física. E quando você conecta cada ponto fica claro, o verdadeiro perigo nunca foi síndrome, o verdadeiro perigo sempre foram os supers. Hoje nós vamos abrir alguns desses arquivos secretos, vamos mergulhar no lado mais sombrio que nunca foi comentado de Os Incríveis, e quando essa investigação terminar, talvez você finalmente entenda o motivo real por trás da proibição dos heróis. E mais do que isso, talvez você nunca mais consiga assistir a esse filme do mesmo jeito. Blazone ou Pinga Fogo? Tá bom, eu boto fogo em algumas coisas que claro, eu não deveria botar, e é só. Peraí, né? Não é minha culpa, é muito complicado ter que ficar embalando tudo com fio isolante. Ah, fala sério. Tem vezes que meu temperamento explode. Eu fico um pouquinho de cabeça quente, mas não muito. Tipo assim, ó, quando eu começo a perceber que tem alguma coisa me irritando, é batata. O prédio pega fogo e não piscar de olhos. A montanha aqui em frente de casa começa a brilhar que nem carvão. A descrição oficial dela parece até burocrática. Superpoderes de manipulação de fogo, comportamento temperamental, monitoramento necessário. Mas basta ler um pouquinho as entrelinhas para entender o perigo real que ela trazia. Pinga Fogo não era só uma super instável. Ela também era um risco biológico ambulante. Relatórios apontavam que em diversas missões ela acidentalmente incendiou áreas inteiras, não só construções, mas zonas florestais e bairros residenciais. O documento usa a palavra colateral como se fosse aceitável, mas na prática estamos falando de vidas perdidas, famílias inteiras queimadas em incêndios que nunca chegaram de verdade aos noticiários. E o mais perturbador vem da própria ficha criminal dela, porque antes de ser, entre aspas, resgatada pela ANS, Pinga Fogo era criminosa. Sim, uma super vilã que foi incorporada ao time de heróis, aparentemente porque o governo acreditava que seria melhor tê-la como arma controlada do que como inimiga. Mas o controle com ela nunca existiu. De acordo com a novelização oficial de Os Incríveis, Pinga Fogo voltou a atividades ilícitas diversas vezes, usando informações privilegiadas dos super-heróis para lucrar no submundo. Era como se a ANS agora tivesse treinado a arma e depois deixado que ela escolhesse para quem apontar. Dinagai ou Dinamite, um herói que não tem controle sobre sua própria raiva. E o nome Dinamite apareceu, o que acho que combina perfeitamente e é bonitinho e gostoso de se falar. Dinamite passa uma ideia de grandiosidade e poder, o que, pensando bem, tem tudo a ver comigo. Dinamite é amplamente lembrado pelos fãs como uma piada, o herói da capa presa na turbina, o exemplo favorito da Edna Moda do porquê as capas deveriam ser abolidas. Mas os arquivos da ANS contam uma história muito diferente. A ficha de Dinamite mostra um padrão claro, explosões de raiva, ironicamente combinando muito bem com seu nome, né? Seu poder de disparar raios desintegradores era impressionante, mas o temperamento quase sempre o colocava no limite entre o herói e a ameaça. Relatórios apontavam que ele foi colocado em um regime de reabilitação, não por escolha própria, mas porque já existia indícios que ele poderia se tornar um super vilão se continuasse agindo sem supervisão. E o detalhe mais mórbido é que o governo não só sabia disso, como ainda por cima reaproveitou seu equipamento depois de sua morte. Ou seja, o governo não só deixou um herói instável continuar em ação, como reciclou suas armas depois que ele morreu, como se os super-heróis fossem apenas peças de reposição em seu catálogo. A memória de Dinamite virou basicamente uma chacota, mas quando você olha para esses documentos, percebe que talvez ele fosse só mais um exemplo de um sistema falido que colocava bombas humanas nas ruas e rezava para que ninguém notasse. Hypershock, um alcoólatra, mas nos documentos oficiais aparece mais como uma bomba relógio do que verdadeiramente um herói. Aí, peraí, a gente tem que falar sobre essa porcaria? Ô, meu filho! Ô, Chiquinho, traz um café pra mim aí, meu filho! Quero café! E você, meu filho, quem é você, hein? Olha aqui, eu podia estar lá fora agora combatendo a malandragem, salvando vidas ou curando essa ressaca!
Sua entrevista nos arquivos começa de forma impressionante. Ele conta que pode gerar terremotos de 6.0 na escala Richter e que consegue atravessar a cidade inteira em segundos usando suas habilidades. É um poder absurdo de fato. Mas a gravação não demora muito para mostrar o seu outro lado. Em questão de segundos ele muda completamente de pessoa. Ele começa a reclamar do tempo perdido fazendo essa entrevista e principalmente da ressaca que estava sofrendo. Os relatórios da ANS são diretos sobre ele: alcoolismo crônico, mau humor constante e necessidade compulsiva de aprovação. Agora junta tudo isso ao poder de provocar terremotos devastadores. Você consegue imaginar o que acontece quando um sujeito como esse entra em uma briga de bar depois de beber todas? Ou quando sente que está sendo desrespeitado por alguém do próprio time? Os documentos deixavam claro que Hypershock não era confiável. A qualquer momento ele poderia transformar uma cidade inteira em escombros. Não por ser vilão, mas por uma explosão de raiva depois de beber uns copos a mais. E aí fica a dúvida: como alguém assim poderia ser considerado um herói? Ou será que esse aqui é exatamente o problema? Talvez a ANS na realidade não estivesse interessada em proteger os civis, mas sim em ter um exército de supers controlados pelo medo e pelo prestígio que tinham. Se Pinga-Fogo era instável, Hypershock era imprevisível, Psíquica era algo muito pior. Acho que a palavra que mais descreve ela é calculada. O poder dela é basicamente controle mental absoluto. Bastava olhar para alguém, ver uma foto ou até cruzar com essa pessoa na rua. Se ela quisesse, qualquer pensamento, qualquer ação simplesmente acontecia. E o que ela fazia com isso? Bem, a sua própria entrevista entrega tudo. Foi na época do colégio que eu percebi que eu tinha habilidade de controlar outras pessoas. Eu tinha uma queda pelo zagueiro bonitão do time de futebol lá da escola, que era também o namorado da minha melhor amiga. Aí eu psicomentalizei ele e fiz com que o garotão me convidasse pra ir ao baile e terminasse com a minha amiga. É claro, eu nunca usei pra prejudicar ninguém, menos aquelas garotas que eu tava afim de roubar os namorados. Sinceramente, isso aqui não é ser heroína, isso é psicopatia disfarçada de poder. E não para por aí, tá? Antes de entrar pra comunidade dos supers, Psíquica era, ironicamente, psicóloga. E sabe o que ela fez, cara? Abandonou os próprios pacientes porque se irritava com o fato de eles não conseguirem resolver seus problemas sozinhos. E o pior, existem indícios que ela tentou manipular as decisões deles só pra se sentir no controle. E outro detalhe muito importante é exatamente a última linha do arquivo: tendências paranoicas ocasionais. Não faz sentido, né? Como assim? Uma pessoa que controla pensamentos deveria ser a última a se sentir paranoica. Quantas vidas será que Psíquica simplesmente destruiu e apagou a memória de todos? Quantas pessoas devem ter sido manipuladas a cometer coisas terríveis sem nunca nem perceber que foram manipulados? E cara, depois desses 4, você consegue entender exatamente o porquê dos super-heróis terem sido banidos. Porque se uma mulher como essa tem livre acesso ao público, ao mundo inteiro, todo o conceito de livre-arbítrio está em risco. Entre todos os super-heróis listados nos arquivos da ANS, havia um que parecia diferente. Diferente porque, ao contrário de tantos outros que carregavam fraquezas pessoais, dilemas éticos ou vícios humanos normais, esse cara era praticamente perfeito, ou quase. O Homem Universal, um super-herói capaz de manipular sua própria densidade e a dos objetos ao redor, e vulnerável, indestrutível, invisível, com força sobre-humana. A ficha dele é quase absurda: ondas moleculares, combustão controlada e até capacidade de simular propriedades de um buraco negro. A ANS registrou no seu arquivo nenhuma fraqueza conhecida, mas manter sempre ocupado. E esse manter sempre ocupado dizia muito bem sobre quem ele era. Durante sua entrevista, o Homem Universal fala algo que muda completamente a percepção que tínhamos dele. Se eu tenho encontro com garota, com certeza vou de uniforme. Elas atorram o aura misteriosa do Homem-Universo. Mas quando estamos sozinhos, a luz de velas, música romântica de fundo, aquele perfume gostoso no ar, a menina pode chegar pertinho e pedir: o Homem-Universo não quer tirar a máscara, quero ver o que esconde com tanto cuidado. Não tem nada pra esconder! O Homem-Universo é o uniforme! Apesar de ser indestrutível por causa de minha alta densidade, eu sou igualzinho a você, garota! Você entende o que isso aqui significa? Esse cara basicamente não tinha família, não tinha vida civil, não tinha nada além da máscara. Sua existência inteira era sobre ser um herói, e só isso. E aí vem a parte mais perturbadora. Como um super praticamente invencível foi o primeiro a morrer na Operação Cronos? Teoricamente, isso aqui não faz sentido, né? Como um ser capaz de manipular a densidade e atravessar qualquer barreira caiu diante de um omnidroid de ameaça baixa? A explicação mais simples é também a mais trágica. Ele simplesmente quis. O Homem Universal passou anos vivendo em um mundo que só o aceitava enquanto ele usasse sua máscara. E quando os super-heróis foram banidos, sua própria identidade foi banida junto. Não existia mais nenhum ser ali. Ele era um fantasma sem rosto, agora proibido de existir. Então, quando o Mirage ligou oferecendo uma missão secreta, arriscada e ilegal, ele foi o primeiro a aceitar. Não por heroísmo, por querer salvar vidas, mas porque havia uma chance de terminar sua vida do único jeito que ainda fazia sentido, sendo um super-herói. E assim, o Homem Indestrutível se tornou o primeiro a cair. Não derrotado pelo Omnidroid, mas derrotado por si mesmo.
Quando você soma tudo isso, a conclusão é inevitável, acredito. Os super-heróis não foram banidos só por processos judiciais ou pelo excesso de danos colaterais. Eles foram banidos porque eram perigosos demais. Ponto. Porque a linha tênue entre o herói e o monstro nunca foi tão fina nesse universo. E talvez o verdadeiro vilão da história de Os Incríveis não tenha sido o Síndrome. Talvez o maior inimigo sempre tenha sido o próprio culto cego a esses seres com capas e máscaras.